Mas eu não sou assim um exímio violonista, né? Por exemplo, a Lô, na questão do piano, né? Apesar dela não querer Arranhar, tanto, ela fala, né? ela fala arranhar Arranha, ali né? no ao vivo, Não, mas não tem mas mais você vê que desenvoltura, né? até a questão dos arranjos, das releituras que ela faz, tem muito dedo dela. Então, assim, quando ela vai sentar para fazer os arranjos com os músicos, ela é muito boa de melodia, ela tem a teoria musical, então ela consegue no detalhe, ela é uma forma que ela leva com os músicos que faz com que fique desse jeito. E o fato da maternidade senso lato, assim, mudou a sua relação com a música? Sua também? Muda, acho que a gente fica Mais mais sensível. sensível, né? Mais sensível para algumas coisas e eu achei que mudou bastante. Né, o Lu também tem composto. O Lu fez uma música para o Mateu e uma música para a Bela. Eu contribuí para, né, para compor junto, mas o Lu tem muito isso, de fazer uma música para esse momento da vida, né? Então, agora a Bela ganhou a música dela, o Mateu tem a música dele. Então, a gente também usa muito isso, tenta canalizar para a composição, para também guardar esse sentimento numa canção, né? Oi, gente, tudo bem? Mais um capítulo do Criotalk. Não me pergunte qual capítulo que eu vou te falar. Embora seja o nosso início, né? Mas já são muitos. E muita gente boa veio, né? Por isso que o pessoal do marketing que está aqui atrás sempre olha para mim falar: gente, siga-nos, manda os nossos vídeos para o pessoal conhecido, fale da gente. E realmente eu preciso agradecer, antes de tudo isso, que vocês realmente estão nos ajudando. Nossos seguidores têm aumentado e, melhor que número, a qualidade deles. E a qualidade deles vem direto dos convidados nossos, né? E hoje não é diferente. Por quê? Embora, vou ser sincero, não é da área médica, tá? Porque a gente lembra que a gente, numa conversa nos capítulos anteriores, que a gente falou assim: pô, vamos trazer pessoas que não são da área da saúde. E vieram já alguns e que acrescentaram muito no conhecimento da gente. Passaram a dar outro panorama para a gente e tem nos ajudado bastante. E, no caso de hoje, é uma dupla. Normalmente a gente conversa com um, mas é uma dupla muito unida, vocês vão entender por quê. E eu não sei nem o que falo, porque a minha assessoria de marketing não nos preparou para o porte do casal que está aqui hoje. Tá? Eu vou falar que é a Lorenza Posa e o Luca Torre, estou olhando, mas o nome dele já é conhecido aqui. É um casal de artistas que cantam maravilhosamente bem. Eu não vou falar as coisas que da semana passada, eu vi e li, e o que é melhor, escutei. E esse casal, Lorenza Posa e Luca Torre, são importantes nessa área musical, e eu acho que eu vou pedir para o meu sócio chamá-los para que eles se apresentem para contar a história de cada um. Acho melhor, porque são artistas de primeiro naipe. Eu toco piano um pouquinho, arranho, o Luiz toca um pouquinho de violão, mas é amador lá embaixo, né? Nós estamos falando na outra parte da pirâmide. Nós estamos aqui embaixo e eles estão aqui em cima. Tá bom, gente? Chama os dois para a gente começar a passar vergonha com eles aqui, cara. Olá a todos, tudo bem? Lourenço e Luca, muito obrigado por vocês terem vindo. É um prazer receber vocês aqui. E habitualmente a gente começa passando a palavra para vocês dizerem um pouco da vida de vocês, como é que foi chegar de lá até aqui, resumidamente, lógico, mas fiquem à vontade. É um prazer recebê-los aqui. Legal. Bom, prazer a gente estar aqui hoje com vocês. Está sendo uma experiência muito gostosa para a gente. E eu sou a Lorenza, eu sou cantora, canto desde criança, gosto muito de cantar. E desenvolvi um trabalho agora nos últimos 16 anos em cerimônias de casamento. Então, eu tenho esse foco de cantar o amor nessa trilha sonora para os casais. E tem sido uma trajetória bem legal. Mas, para chegar até aqui, canto desde pequena, já trabalhei na televisão, na minha infância mesmo, com 10 anos. Toco um pouquinho de piano também, acho igual você, doutor, porque não, só dou uma arranhada ali também. Nossa, Nunca me apresento tanto com piano. Deve ter se apresentado no Carnegie Hall, sabe? Toquei poucas vezes, mas eu gosto muito do piano. Para mim, uma relação que eu tenho com a música, que é gostoso assim trocar com o piano ali, mas para me apresentar eu gosto mais de cantar só e chamar
os bons colegas músicos para tocarem comigo. Mas então eu tenho desenvolvido esse trabalho já tem todo esse tempo, componho também e tenho algumas composições, então é muito gostoso. Gosto muito desse cenário e foi inclusive dentro desse cenário da música que eu conheci o Lu. Depois a gente pode contar um pouquinho mais sobre isso para vocês Acho também. que lá na frente nós vamos abordar isso aí. Foi. Bom, legal. Eu sou o Luca Latorre. Minha carreira musical tem muito um viés autoral, né? Então comecei com bandas no colégio, lançamos álbum à época e em 2018 eu resolvi fazer um projeto solo. Então comecei a gravar singles e uma das composições que eu insisti bastante para conseguir gravar era uma canção que eu tinha mandado para a Lorenza em 2016 para a gente fazer um dueto. E esse dueto foi ocorrer só em 2021, chamado Quem é Ela? E aí foi talvez aí um pouquinho da nossa história. Então, a parte de eventos também eu comecei a fazer por conta até da Lorenza. Ela uma vez falou, poxa, acho que vai ser super legal você fazer as cerimônias de casamento também, tocar nos coquetéis. E aí eu venho vivendo essa história também, com esse trabalho autoral. Não, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, Tá. esmiuçasse um pouco a sua vida. Claro. Bom, eu sou de Curitiba, então eu nasci lá e, enfim, cresci. A minha infância foi lá no interior do Paraná, uma cidade próxima de Curitiba, mas uma cidade bem pequena, eu falo interior. Se chama Tijucas do Sul. Então, cresci num ambiente de muito verde, de muita paz, assim, e sempre foi uma família muito amorosa, meus pais, meus irmãos. Então, foi lá que eu comecei a me interessar por música, porque meu pai toca piano, é uma família também de musicistas. Minha mãe gosta muito de cantar, tudo ela canta, assim, mas nunca foi mais profissional. Meu pai já teve trabalhos com a música, antes até dele fazer medicina. Ele tocava órgão na Igreja do Largo da Ordem, lá em Curitiba, e ele tocava muita marcha nupcial. Então, eu acho muito engraçada essa relação, que hoje eu faço muito casamento, né? E aí eu fui desenvolvendo isso. Comecei tocando piano, com 4 anos comecei a estudar piano, mas logo entendi que eu gostava mais de cantar. Então, continuei esse trabalho do piano, inclusive estudando muita música clássica, e desenvolvendo esse trabalho paralelo aí com o canto, né? E aí eu mandei, na época, um material, começaram alguns programas de televisão para crianças, na época, tinha Pequenos Talentos, Talentos Brilhantes, alguma coisa assim, e tinha o Gente Inocente. E aí a gente fez um demo, um CD demo, mandou tal para o programa, pelo correio, aquela coisa toda, e eu fui chamada para participar de um quadro de calouros desse programa chamado Gente Inocente, que era um programa dominical com Márcio Garcia, e acabei participando do programa, perdi na seleção, tinha 3 etapas, aí na final acabei perdendo, mas fui contratada para ficar lá, e eu fiquei até a extinção do programa, que durou 2 anos e pouco a minha contratação lá. E lá foi uma experiência muito incrível com música, até porque eu pude cantar para diversos artistas, estava até conversando com o senhor de Bibi Ferreira e Ney Matogrosso, Caetano Veloso, estiveram lá, e era uma experiência bem gostosa poder ter esse contato tão jovem, tão cedo, né? E de forma profissional com a música. Então, ali que começou mais entender que a música poderia fazer parte da minha vida de uma forma mais profissional. E aí, quando o programa foi extinto, eu acabei voltando para o Paraná e continuando alguns projetos por lá. E vim para São Paulo quando eu tinha 20 anos. Eu estudei Relações Públicas, me formei pela Federal do Paraná e vim para cá com o sonho de cantar, de tentar desbravar um pouco essa carreira. E aí acabei começando a cantar em casamentos como uma forma de monetizar também e de fazer algum movimento, mas eu me apaixonei assim pelo cenário, comecei a escrever blog e na época, né, blogs e tal, e fiz alguns movimentos nesse cenário e acabei criando um trabalho bem acústico para a cerimônia de casamento, que vinha muito o oposto do que acontecia, que eram muitos corais, orquestras, música clássica, e eu vim com uma proposta mais popular, mas muito bem trabalhada ali, enfim, com violão, com violino e tal. E o pessoal começou a gostar bastante das nossas versões, do nosso trabalho, e eu comecei a fazer muitos eventos. Hoje eu já fiz mais de 1000 casamentos, são 16 anos de trabalho, lancei álbuns dedicados a esse universo, tem música para casar 1, 2, 3, lancei um álbum autoral, e a gente tem aí muitos plays até no Spotify e tudo mais das nossas versões, foi para rádio, então esse nicho acabou extrapolando ali um pouquinho, e a nossa música hoje chega fora até do cenário só do casamento, assim, é muito, muito gostoso. Ela não imaginava que ela ia criar uma nova cena de música. Ela criou um estilo musical,
uma forma de leitura, de releitura das canções no casamento, que é muito particular dela e que agora a gente consegue ver alguns outros artistas, porque é uma referência no meio, né, que admiram muito o trabalho dela e que acabam muitas vezes seguindo à risca, ali, desde o microfone, da forma de vestido, das formações musicais. Então eu brinco que a Lô, ela criou esse cenário. Uma estética que a gente acabou vindo muito forte, com uma estética musical e visual, né, no trabalho. E aí agora esse é um nicho muito já comum até nos casamentos, de ter violão, de ter voz, né, que agora também depois de 16 anos é muito legal de observar, assim, é algo que eu me orgulho bastante, assim, e fico muito feliz. Esse é fato que ele falou. Desculpa. Bom, eu queria falar para o Luca fazer um resumo da vida dele até hoje, assim como ela fez. Ah, legal. Falar um pouco de você. Posso, claro. Então, eu começando, minha mãe é musicista também, pianista, e ela dava aulas de música em casa e eu estava ali desde pequeno ouvindo boa música, desde música clássica, música brasileira. A minha família é muito musical e escuta bastante assim todos os gêneros musicais. Então eu cresci num ambiente de boa música. Mas eu confesso que a música entrou na minha vida para me ajudar com a minha timidez. Eu era muito tímido, gostava de cantar e era uma forma que me ajudava a me conectar com as pessoas. E aí tinha sempre alguém que me acompanhava no violão, só que eu acabava escolhendo sempre as mesmas músicas. E aí o pessoal falava assim, agora você tem que aprender a tocar violão, porque... Então eu aprendi a tocar violão e me apaixonei pela composição. Eu tinha mudado de colégio e tinha uma banda lá que chamava Vera Cruz, e eu ficava super impressionado que eles tinham um trabalho autoral desde aquela época. E eu falei, eu preciso entrar nessa banda. E aí, conversando com o guitarrista, ele falou, a gente precisa de um baixista. Eu falei, eu toco baixo. Aí, você toca? Toca. Não tocava nada. Eu fui, comprei um baixo. Eu falei, eu quero entrar na banda, mas eu gostaria de cantar também. Já tinha um cantor, a gente pode dividir os vocais e eu queria compor. Você compõe? Componha. Não compunha nada. E aí eu entrei nessa banda, depois o vocalista acabou saindo, eu assumi os vocais. Foi o primeiro álbum que eu gravei. E depois dessa banda veio o Supersonics, veio o Kips. O Kips a gente também gravou um álbum, que foi super legal. A gente fazia muita festa de faculdade. Então fazia às vezes quarta-feira, quinta. De quarta a domingo fazia eventos. E a gente ia se adaptando nos eventos, às vezes fazia uma coisa mais acústica. E aí, depois de um tempo, cada um foi fazer a sua carreira, um foi fazer medicina, outro foi fazer direito, a banda terminou, mas ainda ficava aquela questão, principalmente, de muitas músicas guardadas na gaveta. Então, aí eu resolvi definir esse nome, né, Luca Latorre, e lançar esses primeiros projetos. E aí que a gente também acabou se conectando mais para frente. Então eu falei, agora a minha meta é lançar todos os singles possíveis. Então comecei a lançar, depois montei um primeiro EP em 2022. Depois eu tinha uma vontade muito grande de lançar um álbum de músicas natalinas. Eu sei que é uma coisa não muito usual no mercado brasileiro, né? Lá fora é muito conhecido, né? Todos os artistas têm esse projeto. Então foi um EP que eu lancei também. O que é EP, desculpa? Um EP, ele é É um álbum reduzido. Na verdade, são menos faixas. É como se fosse... A gente fala EP, são 4 faixas. Extended Play. São de 4 a 6 faixas, né? Não um álbum. Um álbum, às vezes, costuma ter mais faixas. Um CD, né? Tipo, na época do CD. É verdade. E aí eu lancei esse de Natal. E agora, esse ano, eu estou lançando meu primeiro álbum autoral. No mês passado... Eu lancei a primeira música que é em homenagem à nossa segunda filha, Bela, que chama Eu Sempre Vou Estar. E hoje está saindo a segunda música, que chama Efeito. Então é um álbum que eu vou lançando um single por mês. E em setembro, dia 25 de setembro, a gente vai lançar o álbum que chama Meu Melhor Lugar. E é como se fosse um retrato aí da carreira, das minhas canções. Então é um álbum com 12 faixas. E estou super empolgado com esse projeto. E meu projeto mais querido, que é com a Lô, a gente tem um projeto infantil que se chama O Mundo de Luca.
nós lançamos no finalzinho do ano passado. É um projeto que a gente vem trabalhando nos últimos 4 anos e que olha principalmente para a primeira infância, de 0 a 5 anos. Então, a gente faz músicas para ajudar os pais a viverem, a florescerem nesse momento de ser pai. Então, a gente fala sobre a hora de dormir, a hora de se alimentar, sobre a coordenação motora com a dança. Então, a gente imaginou que era importante a gente criar um universo mesmo. Então, a gente começou com as canções, depois as animações, então, para o canal de YouTube e tal. Depois os livros com a história da turminha, depois livros de colorir. E agora, no segundo semestre, a gente vai fazer o primeiro show do Mundo de Luca. Isso é bastante coisa, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa antes aí para vocês. Voltando um pouquinho na história de vocês. Como é que vocês se conheceram? Então. A gente se conheceu em um casamento. Na verdade, eu fui cantar no casamento da irmã do Lu, e isso foi em 2015, né? Isso. E aí foi muito, muito legal, a gente, né, se conectou porque eles gostaram do meu trabalho e tal, e me chamaram para cantar. E ela falou para mim: Lô, eu posso chamar meu irmão para cantar uma música durante a cerimônia, que ele gosta muito de cantar e tudo mais? Eu falei: claro, eu adoro fazer esse tipo de coisa, de trazer familiares, às vezes noivo e noiva quer cantar, e a gente traz ali para cantar com a gente. E aí o Lu foi ensaiar conosco na época. Então a gente, assim, na verdade, a gente literalmente se conheceu nesse momento, né? Que então ele foi participar com a gente, com o pessoal que tocava comigo, e aí ensaiou e tocou na época, e foi muito legal. E depois disso ele acabou sempre perguntando alguma coisa sobre o cenário da música e tal, e me mandou uma música para gravar, né? Aí eu achei aquela música um pouco suspeita, que era uma música que tinha uma letra um pouco, como é que se diz? Era um flerte. Um flerte. E na época e a gente tinha, na verdade, o Lu não tinha mais, mas eu tinha um relacionamento na época e tal. Aí na hora que eu vi a música, eu falei assim: puxa, Ela acho sumiu. que eu sumi. Eu falei: nossa, desculpa, eu realmente agora não posso gravar, não estou nessa fase, não estou fazendo gravação e tal, né, Lu? Não, eu não sabia que ela tinha uma... Primeiro veio a dupla, depois o casal, então. Exatamente, porque eu não sabia disso, né? Quando eu mandei a música, eu não sabia que ela tinha uma pessoa. E depois eu também fiquei um pouco sem jeito. E a gente ficou ali trocando mais. Então ela postava alguma coisa. Desde que eu a conheci, eu fiquei muito impressionado com o trabalho dela. Então, antes de qualquer coisa, eu era fã mesmo. Então, a Lorenza fazia um show, eu ia em qualquer show que ela fazia, eu ia. Então, assim, todos os shows que ela fez na carreira, como Lorenza Posa, eu estava lá. E até minha mãe também. Minha mãe, por gostar de música... Até ontem eu estive na minha mãe e meu filho pediu para pôr os vídeos no YouTube e viu um show. Aí minha mãe falou: a gente foi nesse show, os dois, né? Então, assim, eu admirava muito o trabalho dela, né? Eu sempre achei a forma que ela faz a leitura da música muito impressionante, porque o pessoal às vezes faz o cover por si só. A Lorenza não, ela gosta de colocar um jeito dela na interpretação. E aí a gente ficava nessa de trocar mensagem, e na pandemia ela começou a fazer umas lives. E aí um dia eu interagi, ela falou: pô, você não quer entrar na live? E, na hora, assim, eu entrei, eu acho que eu toquei uma música, e a gente voltou a se reconectar. E aí eu falei assim: pô, vamos gravar aquela música agora? Né? Aí eu já podia gravar. Aí você já podia gravar. E aí a gente gravou a música em 2021. Então a dupla realmente aconteceu antes. A gente lançou isso, fez até um evento super bacana no Dia dos Namorados. Nós fizemos uma live, lançamos um clipe. Então foi às 5, né? Eles acabaram respondendo automaticamente. Acho que uma das perguntas que nos deram aqui, você viu? Foi Já estamos respondendo Tá tudo combinado. tudo. Vocês quando cantaram juntos, né? Isso. Vocês cantaram juntos a primeira vez, então? Foi nesse período aí desse lançamento. Foi em 2021 que a gente cantou junto. Aí a gente ainda assim não ficou junto. A gente vai ficar junto mais pra frente, um pouquinho mais pra frente ainda. Mas cantaram tipo dueto? Cantaram a Dueto, mesma música? A música que ele me mandou, justamente há alguns anos atrás ele havia mandado. E aí a gente começou a cantar junto, aí a gente compor junto também. Hoje a gente não tem um trabalho junto, a gente não é uma dupla exatamente que canta junto. Vocês ficaram juntos quanto tempo? A gente... Não, mas na verdade juntos. a gente nunca foi uma dupla de cantar junto como dupla. A gente faz
gravações e, eventualmente, tem alguns eventos que as pessoas querem que a gente esteja junto. Mas a gente tem carreiras separadas. O Lu tem a carreira dele, eu tenho a minha, mas a gente tem esses feats que a gente fala, né? Que é músicas que a gente canta juntos. Então, ali somos uma dupla, né? E às vezes em casamento, a noiva, por exemplo, gosta da Lua na cerimônia e me chama ou para o coquetel ou para o show depois. E às vezes no coquetel querem que a gente cante um dos feats que a gente fez junto, alguma canção junto. Então isso acaba funcionando. Então não é automaticamente Uma dupla. uma dupla, mesmo nas apresentações dos casamentos, eventualmente vocês ficam isolados. Sim, sim. Na verdade, eu tenho um trabalho bem forte assim de cerimônia e de casamento. E aí, às vezes, o Lu se junta a mim. Assim, a gente faz juntos e o Lu também tem a sua estrada. Se não me engano, num dos eventos da mídia, né, eu acho que o Spotify, se não me falha a memória, acho que foi na quarta-feira que eu vi, eu vejo muito isolado, né? Você tem um programa de Spotify e você tem outros, Exatamente, né? são estilos diferentes. E quando eu escutei as músicas que você canta, acho que eu escutei umas entre 12 e 13 músicas para pegar a tendência. Você já está seguindo ela já no Spotify? Não, eu não apertei seguir, senão você acaba vendo saindo e não vai me achar, mas assim. Mas é interessante que realmente acho que você está, é óbvio que está certo, mas ela muda, né? Porque quando eu entrei, a primeira música que eu fui escutar começou com Close to You, Olha, da que legal. Karen Carpenter, porque eu gosto muito da Karen Carpenter. Eu achei que ela ia tocar aquele cover natural, né? Né? Isso. Cara, Exatamente. é outra música, né? É outro, assim, é uma outra vertente. Eu acho que tem até harpa nessa versão do Close to You. A gente faz outros arranjos. Sim. E aí fui escutando outros. É realmente essa tendência, né? Ela tem provavelmente proposital, né? A dar um estilo próprio, né? Aí eu vi o seu também, várias músicas e por isso que eu falei, né, que não fui preparado, né, para isso, né? Vi a qualidade musical, né? Agora o que é interessante ser é a questão de aprender mais velho, né, mais velho no bom sentido, a tocar e a fazer. Com quantos anos você aprendeu a tocar o violão? Acho que uns 16, 17. Mas é incrível, né? E você toca, olha. Não, é mais para acompanhar, assim. Não, mas pô, não 16 anos. Quando alguém fala para mim que começou a tocar com 16 anos, eu sento, meu Deus do céu, agora vem aquela apresentação, né? Sabe que você tem que sentar forçado, é sobrinho tocando, mas não, cara, toca. Parece que nasceu tocando, né? Eu aprendi a tocar violão, comecei a entrar na escola de violão, na época tinha admissão. Eu devia ter, eu não lembro, 10 anos, 9 anos. Que normalmente começa esse mês novo e tal, né? Então, ou seja, você começou bem mais tarde, né? Mas eu não sou assim um exímio violonista, né? Por exemplo, a Lô, na questão do piano, né? Apesar dela não querer Arranhar, tanto, ela ela fala arranhar ali né? no ao vivo, mas você vê que até a questão dos arranjos, das releituras que ela faz, tem muito dedo dela. Então, assim, quando ela vai sentar para fazer os arranjos com os músicos, ela é muito boa de melodia, ela tem a teoria musical, então ela consegue no detalhe, é uma forma que ela leva com os músicos que faz com que fique desse jeito. E uma coisa que me encanta, até parece que eu sou meio apaixonado mesmo, né? É a questão da voz dela, porque você pode ouvir toda a discografia da Lorenza e você não se cansa. Porque não é uma coisa que é linear, mas é uma voz muito suave. Isso que chama a atenção dela no casamento, porque o casamento é o dia da noiva. Então a música ela tem que ser um pano de fundo que seja muito sutil e delicado, porque é o dia da noiva. Então eu acho que isso que traz o brilho também no trabalho dela. Nossa, obrigada. Mas acho que a dupla reforça um ao outro, né? Porque você também, pelo menos qual foi a música que eu vi vocês dois cantando? Eu te prometo, desculpa, eu fiz a mesma falha da memória, eu estou meio com Alzheimer. Mas acho que vocês têm um casamento de voz aí, né? Porque você também você tem uma entrada suave também. Eu não sei se você força a ser suave porque ela chama suave. Eu chamo um pouquinho ele, que ele é mais rock and roll que eu. Porque como você participou de Vera Cruz, né, são as bandas, até ia perguntar sobre isso das bandas. Você
que a banda de rock, era rock, né? É pop rock, Pop rock normalmente meio eles são mais britânico. incisivos, né, na voz, Sim. né? Não é o que se apresentou quando você cantou. Romântico. Mas Não apesar do estilo ser E esse a pop tua rock, autoria também. Então você caiu do prédio, bateu a cabeça. não, no eu sou um sentido, cara né? apaixonado. Ele é As minhas apaixonado. letras são basicamente sobre coisas da vida, coisas boas da vida. Eu gosto de falar Isso. mais de uma mensagem positiva, mas bem romântico mesmo. Então, essa canção que você falou, Eu Te Prometo, a Lô tinha ido fazer um casamento em Milagres, né? Foi uma inspiração do Lu. E aí ali ela falou que ia cantar uma música do Almir Sater e ela começou a ensaiar no mar. Eu falei, nossa, é um bom assunto tal. E aí nasceu o Eu Te Prometo, o começo de Eu Te Prometo, né? A gente começou ali e depois terminou numa sessão de composição. Né? A gente Então fez fala muito sobre esse momento do voto, né? Eu acho que Eu Te Prometo vale a pena, gente. Vocês verem, eu acho que não, bem legal. se não me engano, eu não vi acho que foi no YouTube, né? Tem, tem no todas as Spotify plataformas, também? tem Então sim. tá bom. Então, gente, por favor, Eu Te Prometo, tá? O Lorenza, a gente já falou aqui, né, que você participa, ambos, né, mas participa do sonho de pessoas, né, nesse momento do casamento e tal, um negócio muito bacana, muito tocante e tal. Mas a gente sabe também que sempre tem um perrenguezinho, né? Então, você consegue contar? Você consegue contar, sem, evidentemente, sem falar quem Algum são as pessoas perrenguezinho do envolvidas? casamento? Isso. Deve ter, né? Então. Tem muito bem. Por exemplo, desculpe. Pode falar. No meu casamento, por exemplo, eu esperei o pessoal que ia tocar, nós esperamos mais de meia hora, os caras atrasaram. Mentira. Então, ficou todo mundo lá esperando o pessoal chegar e tal. Isso foi um caso. Mas, enfim, Poxa vida. fala do seu. Lamento por isso. Não, Realmente, trabalhar com eventos é sempre uma imprevisibilidade de algumas coisas, né? A gente trabalha com essa questão eventualidades. Claro. Mas trabalhar com evento é bem desafiador. Eu acho que, assim, de perrengue, o que acontece muito é plano A e plano B. Então, por exemplo, assim, a noiva quer casar ao ar livre, que é muito a nossa proposta também de cantar ao ar livre e tal. E, às vezes, o dia não está muito bom. Então, a gente fica ali esperando até o último minuto que dá para ver se vai ficar. Às vezes chove, já choveu no meio da cerimônia. Já aconteceu da gente estar tocando e tá vindo um temporal, uma tempestade aí. Inclusive o celebrante, que foi uma curiosidade muito boa. O celebrante desse casamento que fez isso é o nosso cunhado hoje, que foi quem eu casei. A irmã do Lucas casou com ele, que é o Adriano Bonásio, que é celebrante. E hoje eu faço casamentos que ele celebra. É uma conexão meio maluca aqui. Mas aí ele, inclusive, falou, gente, vamos entrar, porque acho que está vindo uma tempestade. E realmente estava muito feio o céu, e a gente conseguiu entrar e dar tempo. Então, acontece esse tipo de coisa em casamento que acaba sendo, digamos, uma espécie de um perrengue, né? Porque todo mundo acaba indo, mas é tudo muito... A gente faz o melhor que a gente pode, assim, sempre, e depois faz a cerimônia no plano B. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, assim. Mas graças a Deus sempre deu certo, tudo certo no final, assim, sempre muito bom. E, desculpe interromper vocês várias vezes, mas vamos falar um pouco do Música para Casar, né? No projeto Música para Casar. Isso. Legal. Vamos falar um pouquinho. Então, esse é o projeto Música para Casar, né? É esse projeto que eu tenho em casamentos. Então, eu acabei já fazendo alguns álbuns, inclusive, dedicados a esse projeto, que é com essas minhas releituras. E ele começou em 2010, quando eu vim para São Paulo, né? Comecei a pensar em trabalhar com eventos, mas eu me apaixonei realmente pelo casamento. Então, me dediquei a escrever os blogs, a fazer essas versões, pensar em toda a roupagem de figurino, né? Colocar minha identidade em cada detalhe. E é isso, assim, agora a gente passou de 1.000 casamentos realizados nesse tempo todo. 1.000 casamentos? Mais de 1.000, assim, é muito gostoso. Eu fazia, agora, nesses últimos anos, por conta dos filhos, né, agora tem a Bela, o Mateu, a gente acabou reduzindo um pouco a agenda, até porque é outra dinâmica, né, mas eu fiz épocas que eu tinha casamento, assim, de feriados, assim, às vezes tinha dias que eu tinha 10 casamentos em 8 dias. Foi bem no começo ali que a gente está começando, existia um casamento de manhã, um casamento à noite, e foi uma dinâmica que me ensinou muito. Eu tive muito contato com músicos muito legais, é um cenário muito bacana de trabalhar, muitas pessoas incríveis, muitos artistas de foto, de vídeo, celebrantes, enfim, todo mundo, decoradores. É um lugar muito artístico, o lugar do casamento, né? Então, foi muito legal poder desenvolver esse trabalho musical dentro desse cenário, assim. Entendi. E agora você tocou num ponto aí que eu tenho interesse também, que é o seguinte, esse pessoal que está atrás
do casamento, né? Atrás no Os bom sentido, fornecedores, lógico. né? Não. Não? O pessoal que apoia vocês, a banda, como é que você seleciona? Como é que é isso? O camarada, não, eu quero só um violino, eu quero um piano e violino, eu quero uma banda inteira. Como é que funciona isso? Então, no meu trabalho eu tenho algo mais organizado já com relação a isso, de formações já que eu já venho trabalhando. Então, eu trabalho muito com formações acústicas, que no caso é o violão, violino, violoncelo, percussão. E também a gente tem um formato mais de banda, então com piano, baixo, bateria, que é mais para o coquetel. E hoje a gente está desenvolvendo mais ainda esses dois projetos. Então, eu tenho muitos músicos que são incríveis, que trabalham comigo. E o que eu mais prezo assim, é que o músico seja realmente muito bom e que toque muito bem, porque é um momento único, é um momento que a gente não pode errar, a gente tem que estar ali impecável para tocar, e a gente trabalha com formações pequenas e intimistas, né? Então é diferente de ter uma orquestra, um coral, que às vezes um cobre o outro, errou, mas o outro acertou, né? E a gente não, é tanto que tem gente que vem trabalhar conosco e entende a importância do seu trabalho ali, por exemplo, o violino, tem que ser impecável o violino, tem que fazer, porque na orquestra o violino também é impecável, claro, mas eu digo assim, tá tocando em conjunto. Ali não, o violino é um solista. O violão também ele é a base de tudo, não tem outro instrumento junto. Então, foi um projeto bem interessante, assim, da gente desenvolver os músicos que vêm trabalhar comigo também entendem isso e falam, cara, que legal, é um conceito diferente. Então, a gente acaba trabalhando assim, mas os noivos têm a opção de escolher. Então, o pessoal vem, às vezes solicita, quero violão, quero piano, quero uma formação maior, menor. Vamos supor, vamos dizer, os noivos escolhem, eu quero um quarteto, enfim, Sim. desse tamanho, mas você coloca o quarteto, não é que eu tenho meu vizinho. Não. Isso a gente às vezes acaba catando alguma coisa, né, de vir alguém tocar com a gente alguma coisa, uma música. O Lu foi esse caso, foi uma pessoa que veio de fora, né, Mas tocar com a gente. parou por aí agora. Então foi muito gostosa essa dinâmica. E violão, quando tem na banda esse violão, ele toca? Não, o Lu assim toca mais o violão para compor e também as apresentações que você faz solo. No meu trabalho ali tem o meu violão é maravilhoso, é o Yuri Cardoso, que é um violonista de primeira, assim, impecável. Ele é impecável. E é sempre os mesmos? Sim, assim, a gente às vezes tem uma variação por conta de agenda e tal, mas eu costumo trabalhar com a mesma equipe, né? assim, sempre. Equipe boa, né? Equipes legais. Não é uma questão pessoal, porque eu, como eu falei, toco piano, arranho piano, mas o meu arranho é arranhar mesmo, né? Mesmo padrão mesmo. Você falou que arranha piano, né? Você toca e canta ao mesmo tempo? Sim, que para mim é uma dificuldade. Ou eu faço uma coisa ou outra. Normalmente eu faço mal as duas coisas isoladas, mas não dá para juntar. Junto que não Se dá juntar, mesmo, né? Acaba, né? A apresentação. Então. Mas você toca e canta, porque eu acho uma dificuldade. Não, realmente tem que desenvolver, assim, né? Mas eu toco e canto, eu não costumo me apresentar nos eventos tocando e cantando, mas nos meus shows autorais eu toco e canto. Inclusive, nas minhas composições, eu vou muito no piano para criar, né, a harmonia, para criar a melodia. Gosto muito. Mas foi algo que eu acabei não desenvolvendo, até por isso eu sinto que eu tenho uma certa limitação para tocar piano, por não ter um super domínio ali do instrumento. E aí, vocalmente falando, eu entro num conflito, que às vezes eu quero tocar e cantar e às vezes eu não consigo. Então, eu vou muito para o básico para tocar e canto do meu jeitinho ali, né? Então, é muito gostosa essa relação, mas eu gostaria de ter me desenvolvido mais no piano. Entendi. Em relação a piano em si, você sabe que recentemente, para até me ajudar, eu comprei um piano digital, elétrico, né? Que são aqueles que têm o mesmo peso do piano, que para quem toca piano é fundamental ter o peso de piano, do teclado. Até bom para quem está começando piano essa pergunta. E quando eu comprei, a minha vontade é que tivesse um som de piano, né? Ou Steinway, ou Bossendorfer. Que tivesse um bom som, né? Um bom som. E realmente eles se equiparam bem, sabe? É muito legal. Você toca em algumas apresentações, não é em todos. Você tem alguma preferência? Eu vou te oferecer o melhor piano do mundo, elétrico, o som de todos os pianos. Ou você escolhe um Steinway, piano meia cauda. Não, com certeza, deve ser incrível tocar num piano como esse, mas assim, eu acho que o mais importante é a alma ali do músico. Então, assim, eu conheço músicos incríveis que às vezes tocam em um piano que poderia ser de brinquedo, mas são
tira um som impecável, maravilhoso. Então, claro que isso é incrível. Ou seja, a qualidade é do artista, é humano, né? Ah, sim, eu acredito muito nisso, mas não que não seja muito maravilhoso, né? Tocar num Steinway. Eu também, você sabe que é o meu sonho tocar num Steinway, sabe? Deve ser incrível. Deve ser incrível. Eu falei porque é um nome famoso, né? Claro. E aqui gente, nós temos que seguir aqui uma lista, Vamos lá. porque para não passar vergonha com esses artistas, né? Hoje vocês atendem o Brasil todo? Sim, Brasil todo. viaja bastante, né? Exatamente. E então, aí chegou o primeiro filho. O que mudou aí na vida de vocês? Então, desde que o Mateus nasceu, né, é uma alegria imensa na nossa vida. E justamente assim, com relação à agenda de casamento, a gente continua mantendo uma agenda legal, mas assim, principalmente no final de semana, às vezes a gente tem muito evento todo sexta, sábado, domingo e tal, e às vezes a gente está priorizando agora mais, às vezes está um dia com ele e tudo, né, Lu? E até porque o Lu também trabalha no final de semana, então a princípio, o Matheus não estava na escola. Então, eu passava a semana inteira com ele, né? Ficou muito em home office ali. Mas, no final de semana, estava fora. E agora está acontecendo um movimento que é mais diferente, porque ele está na escola todo dia. E no sábado eu estou fora. E aí, então, a gente está entendendo ainda mais agora essa questão da viagem, de tudo. Mas, assim, estamos viajando ainda bastante. Ano passado, eu estava grávida, inclusive, de 6, 7 meses. E a gente estava fazendo Cascavel, Trancoso, Bahia... Foi maluco, mas foi gostoso, assim, foi bom também poder exercer, né, a profissão mesmo grávida e tudo mais, foi gostoso. E a gente curte muito ser pai. Então, agora, como a Lô falou, tem a questão do Mateus estar na escola. Então, essa questão de levar e buscar, do banho, da gente curtir cada momentinho, porque aquilo que a gente escuta de, olha, curta que passa rápido, é muito verdade. Então, o Mateus mesmo, cada dia ele traz uma coisa nova. É bom demais. Agora, com a Bela, ele fica todo muito um irmão zeloso, né, que fica com ela. E ele curte principalmente quando a mãe ou o pai estão fazendo show, assim. Então, ele gosta muito de música, né? Imagina, a Lô ensaia para todos os eventos, ela ensaia, então toda semana tem ensaio em casa. Então, tem semana que tem um violino, tem semana que tem um violoncelo, às vezes tem a banda toda com um violão, um pianista. Então, em casa tem 2 pianos elétricos, tem os violões, então é uma casa muito musical. E ele aproveita bastante. Então, poxa, é fantástico. E a criança é uma esponja, né? Então, ele tem uma noção rítmica É verdade, ele tem que mesmo. é fantástico. É muito fofo. A gente deixa o piano muito disponível, eu deixo ele ligado, até porque é de ligar na tomada, né? Eu deixo ligado, porque às vezes ele vai lá e bota o dedo, eu falo, isso, filho, vamos tocar com a mamãe, toca alguma coisa pra gente. Daí ele senta, toca, adora o balão mágico. E ele pega umas coisas das músicas, assim, que a gente pensa, como que ele pegou, tipo, super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Daí ele faz tan, tan, tan. Sabe assim, você fica, meu Deus, tá bom, é isso aí. E o fato da maternidade senso lato, assim, mudou a sua relação com a música? Sua também? Muda, acho que a gente fica Mais mais sensível, né? Mais sensível para algumas coisas e eu achei que mudou bastante. O Lu também tem composto. O Lu fez uma música para o Mateus e uma música para a Bela. Eu contribuí para compor junto, mas o Lu tem muito isso, de fazer uma música para esse momento da vida, né? Então, agora a Bela ganhou a música dela, o Mateus tem a música dele. Então, a gente também usa muito isso, tenta canalizar para a composição, para também guardar esse sentimento numa canção, né? Essa emoção, assim. Mas um clichê é aquele que, quando você tem um filho, você muda a sua forma de pensar e ver o mundo, assim. Comigo foi uma avalanche, assim. Mudou todas as prioridades, todos os sonhos. Eu brinco que eu estava falando isso com a Alô ontem. Eu fico muito feliz quando de madrugada ele me chama para ir dormir com ele. Então, assim, quero aproveitar esse momento agora, porque daqui a um tempo ele já vai ficar mais adolescente, não vai querer o pai junto ali. Mas eu brinco, né, nessa música da Bela tem uma parte que fala assim: me ensina a florescer para eu poder te ensinar a ser presente. A gente floresce quando vira pai, né? Então, eu acho que até a nossa relação mudou bastante. E você fica, com certeza, mais
manteiga derretida, você fica mais emocionado e você quer fazer tudo para eles, né? Então, acho que o show mais incrível que a gente fez recentemente foi que nós fomos apresentar o Mundo de Luca na escola do Mateu. A hora que ele viu os pais ali para fazer um show para eles, cara, ele amou assim. Então, cantando junto. Então, isso não tem preço. Então, foi o show talvez mais importante que a gente fez, foi esse show para ele. É muito bom. É legal que eles estão indo também para esse caminho, né? Pelo menos aparentemente. Que eu criei expectativa com meus filhos também. Que como eu arranhava no piano, eu queria ter 2 concertistas, né? Mas não deu muito certo, não. Tem 2 médicos ou não? Um está estudando medicina. Não sei se você teve, teus filhos estão top? Não. A gente cria, né, essas expectativas. O meu não acabou, mas de vocês provavelmente não vai ser a mesma coisa. E violão, qual marca que você costuma... É mais para o pessoal que escuta, né? Você começou a treinar. Qual foi o seu primeiro violão? Que marca? Meu violão foi um violão da minha mãe. Né? Se não me engano, que é famoso, né? Minha mãe tinha um de Giorgio, De Giorgio 18, também, estudante. Minha mãe, apesar de pianista, ela toca violão. E ali naquela de aprender, ela me deu umas dicas também. Naquela época, você ia na banca e comprava umas revistinhas lá, dedo 1 e tal, e você... E aí um pouco autodidata, porque as músicas que eu gostava não eram as músicas que minha mãe tocava, né? Minha mãe tocava mais música da MPB e tal, e eu queria tocar as bandas ali que estavam tocando. E aí eu peguei primeiro esse violão, depois eu ganhei dos meus pais um Takamine, acho que foi o primeiro violão de Esse já é mais aço. profissional, né? Esse era um de entrada, mas era bem bacana. Só que um dia, num evento, uma pessoa derrubou esse violão e quebrou esse violão. Depois eu troquei, peguei um outro. Hoje, lá em casa, a gente tem de aço, eu tenho um Martin, um Taylor, e de nylon eu tenho um Takamine, que é a minha paixão, assim. Foi um achado. Eu fui viajar uma vez, entrei numa loja e eu falei, deixa eu garimpar os usados aqui. E aí eu achei esse violão lá, eu olhei assim, nossa, japonês, $69. Acho que tinha um trincadinho e o cara falou assim, cara, uma relíquia e um som maravilhoso. Até tem um amigo nosso que ia gravar agora. Ele falou, alguém quer um violão de nylon? Tem um violão para emprestar? E quando eu mandei para ele, ele falou, rapaz, que som. Então para quem está nesse nível de vocês, o instrumento ajuda muito, né, cara? Sempre muito bom, claro. Mas para quem está começando, a dica o importante é quem toca, né? É você estudar, é a tua manobra, né? É fazer seu som da forma que te toque o coração. Acho que é isso. Porque no YouTube, às vezes eu estou saindo um pouquinho aqui, mas às vezes eu entro, não tem instrumentistas super perfeccionistas que às vezes comparam um instrumento de $100 com $1 milhão. Aí eu fecho o olho, meu amigo, quando o cara é bom, meu amigo, tira o som, né? Instrumento, cara. O cara tira som impressionante. Mesmo de violino, né, que depende muito de quem toca, né? Também. O violino é muito difícil, né, porque não tem separação tem sons de diferença de comas, né, que são subdiferenças, né? Então, é brincadeira, né? O violino de $100, o cara tira uma orquestra, né? Ou seja, quem toca. Bom, gente, vamos agora entrar vamos sair um pouquinho da música, né? Vamos entrar um pouco na área da saúde, experiência com o nascimento, essas primeiras fases puerperais, pós-nascimento, coisas que vocês vão querer falar também. Aqui ninguém está fechado em assunto, é aberto, né? E você, quantos filhos? 2 filhos, né? 2. E nesse período, né? Vamos falar de parto, então. Vamos direto a essa situação de parto, que eu acho que é um assunto interessante e quem está nos assistindo, muita gente passa por isso e vai passar. A primeira pergunta que é meio traumática até. Foi traumatizante? Foi tranquilo os seus partos? Como foi? Legal. Em que cidade? Quais são as primeiras dicas ou não dicas, né? Assim, gente, não faça isso jamais, né? Tá. Nossa, os partos foram algo muito interessante, porque foram muito diferentes um do outro. Foram partos normais, mas completamente diferentes toda a parte do processo.
E aí o primeiro, claro, o primeiro filho é aquela coisa que fica numa expectativa de que vai ser. É um medo muito grande para a gente que é mulher ali. Como que é isso, né? Como é que vai sair? Como assim a dor e tudo mais? Então eu estudei muito. Eu cheguei a ler livros sobre o parto ativo, li coisas de medicina. A gente fez aula com uma doula, né, colega nossa, Nari. E a gente pesquisou bastante porque eu queria muito. Eu não queria chegar no parto sem ter informações, de repente, de como eu poderia ir, para que caminho eu iria e tudo mais. E foi algo muito tranquilo. A doutora que me atendeu, a doutora Dolores, é maravilhosa, assim, e ela é muito tranquila, né, Lu? Muito. Então, assim, eu tinha até uma coisa que eu gostaria muito de falar mesmo. Eu gostaria muito de tentar essa questão do parto normal, era por uma questão, assim, eu acho tão bonito de entender como que é o corpo funcionando e tudo mais para acontecer isso dessa forma, né? Então, eu tinha uma expectativa muito grande, mas também estava ali tentando entender como seria. Mas foi muito bom. Com 40 semanas o Matheus nasceu, eu já estava começando a ficar um pouco ansiosa, a família começando a querer saber, vai fazer uma cesárea, vai ver, né, Lu? Tanto que eu até parei de falar com todo mundo, assim, o Lu ficou com o meu WhatsApp porque o pessoal começou a ficar preocupado e tal. Mas ele nasceu de 40 semanas, foi aquela dor, né, uma gritaria generalizada. Isso me ajudou muito, a vocalização me ajudou demais, assim, na hora de fazer o expulsivo e tal. Mas foi uma experiência legal. Foi E uma sempre afinado, hein? Isso não é só. afinado. Mas foi uma experiência muito legal, assim. Eu adoro contar em detalhes, não vou me estender aqui, mas foi uma experiência boa. Não imaginava como seria, então também foi muito legal. Mas fica à vontade de estender, né? De falar mais? Não, fica tranquilo. A gente porque a gente quer realmente tirar a experiência, né? De como foi, né? É porque as mães elas têm essa necessidade, né? Porque parece que não, né? Parece que é parto, parece que é uma coisa, não, mais um parto, mas não é bem assim, sabe? E cada experiência é muito individual e ajuda as pessoas, né? Não, posso relatar um pouquinho. E já terminando assim, eu queria ver estenda e o momento de decidir. Foi tranquilo você? Não, vamos ter filho? Porque vocês têm um mundo de música, né? Pô, é viagem, não sei o que lá. Pô, será que foi... Foi fácil. Vamos ter filho? Eu adoro vamos falar ter sobre filho? isso. Quer falar, Lu? Fala. Não, a gente resolveu ter o Matheus num café da manhã. A gente estava conversando, a Lô falou que ia num médico à tarde para ver para congelar os óvulos e tal. E aí eu falei assim, mas por quê, né? A gente estava morando junto. A primeira ele ainda vez... não tinha me pedido em casamento, né? Então eu estava fazendo, eu vou congelar meus óvulos. Ela me enrolou tantos anos que aí eu falei, pô, vamos... E aí nesse café da manhã eu falei assim, não, mas por quê? Vamos ter um filho, poxa. Ela, como assim? Eu falei, eu gosto de você não gosta de mim? Vamos ter um filho. E ela falou, sério? Ela foi no médico, eu não lembro se eu conectei com o médico à tarde ou não, e aí ela voltou com uma série de exames assim para fazer. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos esperar 6 meses. Se a gente não engravidar, eu faço o que você quiser de exames. E aí nós tentamos e de primeira, graças a Deus, a gente foi abençoado. Eu brinco que foi ali que eu pedi ela em casamento, né? Que quando a gente resolveu estar junto mesmo. E eu brinco que foi o café da manhã mais importante da vida e do casal também. E foi um processo muito bacana. E até complementando no que a Lô estava falando antes, então primeiro a gente definiu ter o filho e tal, descobrindo tudo, aí a Lô me falou sobre o parto natural. Eu honestamente nunca tinha imaginado e não imaginava como seria isso. Porque minha mãe teve os filhos com cesárea, né? Depois eu fui entender o porquê. E quando a Lô falou, olha, eu quero fazer parto natural, para mim me soou muito estranho naquele momento. Não foi natural, na verdade. Sim. Mas assim, a gente estava querendo que natural, mas aí depois não foi. Não, sim, mas... e aí a Lô também falou sobre os cursos, sobre os livros, então ela... consumia um material e me mandava para ler e tal. E depois ela falou desse curso, vai ter era uma fã da Lô que deu para gente esse curso e aí eu falei, um curso? Não, para você... Cara, foi sensacional o curso. Assim, eu recomendo para quem esteja esperando para fazer esse curso, porque é um momento, às vezes, muito solitário para a mulher ali. Né? E é importante o parceiro estar sabendo o que vai acontecer.
Então, a gente teve, acho que, 2 sessões desse curso, né? Eu acho que a minha maior preocupação com relação a isso, com relação à questão do parto, era o Lu não entender a dinâmica e, de repente, até fazer algo que me deixasse chateada e aquilo poderia ser um futuro, não um trauma, mas de eu reconhecer alguma coisa que eu ficaria frustrada, digamos. Não sei se eu já verbalizei isso, mas também era um pouco disso, assim, de querer que ele entendesse a dimensão daquilo, entendesse o quão importante, quais eram as formas, o que era importante fazer aquele negócio sobre o parto, como é que é relatório que manda... É o plano de parto. Plano de parto. Isso. Então, eu queria que ele soubesse, né? Então, eu comecei a falar para ele. O dia que ele falou, ele achava que eu ia marcar uma cesárea. Eu falei assim, não, Lu, não quero marcar uma cesárea. Claro, tudo bem se precisar, mas assim, eu quero que seja mais natural possível. E ele ficou assim, meio... Como que vai ser isso, sabe? E ele é o maior parceiro de parto que eu já vi, assim. Então, foi muito legal. Os 2 partos que a gente, né, teve, ele estava ali ajudando, contribuindo, super querido, sempre deixando um clima bom e dando um suporte emocional, físico também. A gente teve uma equipe muito legal de parto, a gente teve uma fisioterapeuta que nos ajudou, a enfermeira obstétrica. Então, teve uma equipe incrível, que eu adoro elas, no primeiro e no segundo, foi a mesma equipe. Mas, então, a gente teve esse suporte, mas o Lu foi incrível nesse processo, e eu acho que muito por causa disso. Então, acho que as mulheres também que estão nesse processo do parto, às vezes o parceiro ele não está tão integrado, assim, né? Por exemplo, o Lu também talvez não está muito nessa área, igual vocês são médicos, talvez vocês tenham outra relação. O Lu não, né? Então, não sabia. Então, assim, acho que também vai da gente, como mulheres ali, passarmos essas informações e exigirmos, entre aspas, de alguma forma, que o marido, que o parceiro esteja disponível, esteja junto, para a gente poder ter uma experiência legal, porque não é uma experiência individual, mas é importante ter esse apoio, né? Então, foi muito legal isso. E com relação a essa questão da gravidez, eu já estava com 30 e poucos anos, 34, quando fui. E aí eu me preocupei muito, porque na pandemia eu já tinha pensado em congelamento, porque eu já estava solteira, né? E eu falei, poxa, estou com 30 anos, vou congelar. Aí a pandemia veio e estragou um pouco tudo isso, e quando eu estava com 34, que a gente estava se envolvendo mais, eu falei, poxa, eu queria ter filho, mas às vezes a gente tem vergonha de conversar com um parceiro que não é de... Dependendo, né? A gente tinha um relacionamento legal, mas assim, a gente estava começando a ficar junto, morar junto, não era uma coisa... E aí eu verbalizei para o Lu, falei assim, olha, não tem problema, você não precisa nem participar desse processo se você não quiser, tal, mas eu vou fazer esse congelamento por precaução e tal. Sim. Aí, quando eu fui fazer essa consulta, o médico me deixou um pouco triste, no sentido de que ele viu que eu tinha alguma contagem de óvulos baixa, tinha algumas, ele começou a falar até, inclusive, de menopausa precoce. Nossa, a hora que ele falou isso para mim, eu estava com 34 anos, eu saí do consultório chorando. Aí liguei para o Lucas e falei, olha... Realmente, no próximo mês era maio. Eu falei, em junho, eu estou aqui, na próxima, né, para fazer o que precisar. Aí, cheguei para o Lu e falei, vai acontecer isso, eu vou fazer isso. Falei para meus pais até falaram, a gente te ajuda, a gente precisa de qualquer coisa. E eu falei, não, olha, isso aqui vai ser a prioridade da minha vida agora. Aí, eu fui falar com o Lu sobre isso e ele me surpreendeu imensamente, tipo, falando assim, não, vamos tentar, então. Aí, eu falei, meu Deus, a gente vai tentar mesmo. Então, aí, ficou uma coisa assim, aí também começa a tomar forma, né? Aí a gente tentou e eu pensei, bom, não demora, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E eu sei que um dia a gente foi fazer o teste, estava grávida, assim, uma na coisa... Na verdade, ela estava estranha, eu passei antes de ir para casa, comprei 3 testes, porque eu conheço a minha mulher, eu falei, ela vai achar que tá errado e tal, então eu já vou pegar 3. E aí eu dei para ela, falei, pode fazer que você tá grávida, porque ela tava diferente já, não sei se... Rola uma... Aí foi mesmo, foi uma surpresa, claro, digamos, mas foi uma coisa muito legal. E aí teve a questão da agenda dos casamentos, então eu tive que remanejar alguns eventos, que era fevereiro, março ali. Aí isso foi um pouco diferente do da Bela. O da Bela a gente já meio que programou, inclusive, na agenda. Que a gente pensou, a gente pode tentar nesse mês, no outro. Depois já vai ficar difícil por causa da minha agenda, que eu já tinha muito evento e seria um pouco ruim. Né? Uma pena que a gente, às vezes, tem que pensar assim um pouco, mas foi isso, né? Foi prático, foi uma decisão assim. Então, a gente tentou, não deu a primeira, daí eu fiquei, ixi, Maria, agora se não der, não dá, vai ter que esperar. Mas eu fiquei muito feliz que deu certo. Aí a gente ficou, porque eu queria muito também passar pelo processo de gestação de novo, em pouco tempo, até por causa da minha idade e tal. E eu queria viver tudo isso porque bagunça um pouco a mulher. Né? Você até falou da maternidade, do trabalho. Bagunça, assim, muda, não tem como. A gente tem outra disponibilidade. Inclusive, assim, por exemplo, agora a gente está dormindo menos. Então, durante o dia, essa noite eu acordei 3 da manhã. Estou aqui desde esse horário. Então, a gente desenvolve outra vida, né? Então, foi muito bom, porque agora vão crescer juntos. A gente está
E a gente não sabia se era menino ou menina, claro. A hora que a gente descobriu que era uma menina, nossa, aí foi legal. Foi muito legal. E uma coisa que você estava comentando que eu lembrei, que ajudou bastante até para a gente definir da época de ter a Bela, foi que a médica dela falou, olha, o ideal é que vocês engravidem. Ela deu a faixa ali por conta. Então, eu acho que ter a mesma equipe também é uma oportunidade que eu tive, que às vezes o casal não consegue. Eu fui em quase todas, principalmente no Matheus, as consultas. Para mim foi muito educativo e também aprendendo a cada consulta, né? E eu acho que essa questão, relação com o médico também, é muita questão da confiança, né? E a doutora Dolores e toda a equipe ali deixou a gente muito... Quando a Lô me falou, olha, não, e aí no parto você vai cortar o cordão. Oi? Como assim eu vou cortar o cordão? E cortei, obviamente, depois, mas a primeira vez, então é importante ir trabalhando esse processo também. É muito legal. Vocês cantam muito para a vida, né? E para o amor. O casamento, né? Nem sempre juntos, ao mesmo tempo, mas cantam para a vida e o amor. E a nossa função aqui na Criogênesis é manter esse amor e a vida com saúde, né? Vamos dizer assim, coletando células-tronco dos bebês, tecido de cordão, polpa de dente. Eu vi que vocês coletaram, não sei, é uma curiosidade minha, do Luiz, provavelmente, né? Em relação a essa opção de coletar, se não me falha a memória dos dois, né? Decidiram facilmente? Como é que vocês tiveram contato com isso? Como foi esse processo de coletar? Foi tranquilo? Foi traumático? Meu Deus, eu preciso coletar, né, no desespero. Como é que foi isso? Como é que vocês ficaram sabendo? Então, essa questão de como ficou sabendo foi muito curioso, porque eu estava acompanhando muito a gravidez da Cláudia Raia. E, inclusive, eu cantei no batizado depois do Luca, né? Foi muito bacana. E aí, a gente acabei conhecendo, inclusive, a Criogênesis assim. E justamente fiquei imaginando, poxa, fiquei desejando isso para minha família, fiquei desejando isso para os meus filhos. E não entendi um pouco como que era, depois me informei para entender, inclusive, como que funciona a coleta, como que é a manutenção e tudo mais. E foi super bem, inclusive, informada e bem recebida para a gente entender como funciona os processos. E foi assim que a gente, né, a hora que eu falei para o Lu, a gente, assim, com saúde, a gente tenta fazer o que a gente pode e o que não pode para qualquer coisa que a gente vai precisar com relação a isso. Então, eu falei, Lu, tem essa possibilidade de a gente fazer a coleta e tal. Não, vamos fazer, porque é isso. A gente achou muito importante por conta dessa segurança de ter esse recurso para depois, algum dia, se Deus o livre, a gente precisar, existir esse recurso, essa possibilidade, né? Não, a gente acredita, né? Investe nisso com certeza, porque você sabe que os casais hoje têm tido pouco filho. Vocês têm 2, né? Vocês já estão um pouco fora do parâmetro matemático, né? Que hoje a média é 1,5 a 1,7 filhos por casal. Vocês já estão acima da média. E quando eu tinha um filho, também busquei, não, vou ter outro filho porque eu preciso ter 2 filhos. Agora, o trauma que eu tive, essa é uma pergunta para você. Você teve trauma quando, no segundo filho, né? Será que eu vou amar o segundo igual que eu amo o primeiro? Eu tive esse trauma, cara. De eu se passei preocupar. alguns meses traumatizado com essa possibilidade. Vocês tiveram? Eu acho que... Nossa, não. Poxa. Não? A gente... realmente, essa foi uma questão que a gente não teve muito, assim, de medo, desses medos, assim. Faz tempo que eu tenho alteração mental. Imagina, nossa, mas é que são muitos os medos, né? Inclusive, a gente como mãe, muitas as culpas, muitos os medos de fazer diferente. Uma coisa também que a gente tenta fazer, tudo que fez para o Matheus vai fazer para a Bela e tal. Mas já teve coisa que a gente, por exemplo, não fez. A gente fez um show de bebê quando eu estava grávida do Matheus. A gente fez um show grávidos, assim, né? Em vez de fazer um chá de bebê, não, vamos fazer um show. Foi muito E legal. aí A gente fizemos fez um belo de um show lá no Teatro B32, foi uma experiência bem legal. E agora com a Bela a gente não conseguiu, eu estava cansada de barriga, com muito evento. Aí eu, Lu, será que ela vai ficar triste quando ela crescer? Não, mas nós vamos fazer agora. Aí vai fazer quando ela, agora, né? Mas foi assim que a gente se conheceu, foi muito, muito legal. Agora você vai perguntar isso aqui, para isso que é muito difícil, né, cara? Se Não, vocês tiveram não. dúvida para a empresa, né? Não, em relação a isso aqui, eu gostaria de perguntar o seguinte. No momento do parto, lá, tanto do primeiro quanto do segundo parto, houve a coleta de célula-tronco e tal. A coleta em si, a presença da nossa enfermeira, e tal, atrapalhou de alguma maneira? O parto vocês notaram? Ou quando aconteceu, você já falou, já fui, nem vi. Como é que foi? Então, não, foi muito isso, assim, até falei pro Lu, essa parte, para mim, a gente nem percebe, né?
Aí já aconteceu, já foi. Sabe, é uma coisa que é Isso é tão, o melhor, né? é tão rápido. Não receber mesmo. E a equipe é muito... Ela é muito invisível, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, presente. Então, por exemplo, agora, o da Bela foi recente, então eu lembro em mais detalhes. Mas o dia todo, elas falando comigo, se colocando à disposição, querendo saber os momentos, né? Porque a gente chegou, acho que no hospital umas 2 da tarde. Isso é engraçado porque os partos foram muito diferentes. Do Mateu, eu comecei a ter contração e fui ter ele depois. E o da Bela, a minha bolsa estourou antes de ter as contrações. Então foi muito estranho, porque eu fiquei o dia inteiro no hospital esperando acontecer alguma coisa. Do Mateu foi, não, eu cheguei no hospital já com super dilatação e tendo o Mateu, digamos assim, né? E aí o Lu ficou em contato o dia inteiro com a equipe, muito solícita, muito querida. A mãe fica meio fora, né? Daí foi bom que eu falei, Lu, Não, vai falando, porque todo momento vindo, se apresentando depois, né? Quando a gente foi para a sala de parto, a enfermeira falou, olha, vou estar aqui com vocês, vou estar acompanhando. E acho que foi um processo muito tranquilo, né? Eu acho que foi legal, inclusive, assim, a questão médica ali. A nossa obstetra queria que, por exemplo, um pouco do sangue fosse para o bebê, e aí tinha a questão de pegar o sangue também, então a gente conseguiu fazer os dois. Que às vezes é uma questão que já falam com a gente sobre isso, e a gente falou, não, a gente quer que vai ter a coleta, então a gente tenta fazer o melhor, dividir. Sim. E, poxa, nas 2 vezes deu certo, foi super legal, as 2 experiências foram boas, então foi ótimo, assim, nada a dizer, assim. É algo que é muito tranquilo, você de certa forma não percebe, assim, passado aquele momento, depois quando vai fazer a coleta é super... você consegue viver aquele momento sem que isso seja uma interferência, né? Interferência. Legal. É sempre Bem muito humano. O que ela falou é que o que você disse agora há pouco, que esperar o sangue passar todo esse processo e tal. Fala um pouquinho desta coleta da Eu até agradeço esse relato, porque é uma dúvida muito frequente. Se é possível você guardar células para o bebê, que é importantíssimo, e também levar um pouco de sangue do cordão e da placenta para o bebê para prover alguma necessidade. Isso é um ponto crucial. E você provou que é possível fazer as 2 coisas. O que a gente sempre orientou, que na época provavelmente falou contigo sobre isso, é que não estender muito o tempo, né? Fazer um tempo mais limitado. A gente preconiza, e isso está dentro da Academia Americana, né, de Obstetrícia, é um prazo de 1 minuto de espera, porque com 1 minuto você manda sangue para o bebê e também manda sangue para a bolsa, que é que precisa. Eventualmente, quando um bebê precisa para um tratamento, precisa de um número de células bons. E pode ser feito as 2 coisas, né, com qualidade. Acho que isso é fundamental. O que ele está dizendo é que para ligar o cordão, né, quando a criança sai do útero, não ligar o cordão imediatamente. Espera 1 minuto e liga o cordão. Aí você interrompe essa transferência de sangue. Esse teu relato é fundamental mesmo, da possibilidade de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Sim, era uma preocupação nossa e deu certo. Ficamos felizes. Essa pergunta aqui é meio... Mas eu vou pôr vocês aqui. A gente tem uma honra de ter vocês como cliente, né? Aqui, vocês escolheram a criogênese para as 2 gestações. Está aqui a pergunta, mas... eu não sei qual que é o dizer aqui. Em relação à coleta, você falou que foi tranquilo, né? Aliás, nem sentiu, né? E recebeu, na verdade, o start foi a Cláudia Raia, né? Isso. Que, inclusive, cara, a gente assim, o pessoal falou, abraços para a Cláudia Raia, porque foi muito legal o contato que nós tivemos, né, com o grupo, e a coleta foi também tranquila, e provavelmente por isso ela indicou para vocês e acabou, né? Vocês não tiveram dúvidas, né, em relação à coleta? Não, a ela falou e vocês... assim apareceu, e esse nome ficou na minha mente, assim, e aí eu fui falar com o Lu sobre isso, a gente ficou super feliz que deu para a gente fazer, e a gente está muito, muito tranquilo com isso. Aí, eu não sei se eu vou fugir um pouquinho do protocolo, mas ia ser muito legal se não vocês... tem protocolo, não, se vocês também pudessem... Aqui o protocolo é não ter protocolo. Sabe por quê? Quando eu postei sobre a criogênese, também na época que a gente falou muito sobre o nosso parto, eu adorei compartilhar tudo o que aconteceu comigo no parto. E aí as pessoas têm muita dúvida mesmo ainda de como que funciona a coleta e como que é esse processo e qual é o uso depois, como que é feito esse uso, como que dá para... Quando que eu chego para vocês, de repente, um momento que eu vou precisar disso, sabe? Eu acho que as pessoas vieram com algumas dúvidas para mim, que eu tentei, na época,
inclusive, falar. Mas agora que eu estou com vocês aqui, vai se ser vocês bom, puderem, vai ser muito legal até para a gente ter isso também. É simples, né? Assim, normalmente a gente pede, né, Luiz, para contactar durante a gestação, obviamente é mais comum, claro. E durante a gestação a gente só pede para não entrar em contato nos últimos momentos. Eu já tive gente que telefona para a gente quase que na sala de parto. Tá. Isso é muito difícil, porque tem algumas etapas de aprendizado, de leitura de contrato, que é importante, porque é um contrato de décadas, né? Então, eu normalmente, a gente não tem um prazo automático, mas eu discuto muito com o Luiz, assim, olha, o ideal é que seja, no máximo, entre o 4º e o 7º mês, porque é um prazo que você está estável, tranquilo, fazendo um pré-natal tipo voo de cruzeiro, né? E você pode ler o contrato e tirar todas as dúvidas com tranquilidade. Legal. Depois disso, já começa a ter, pode ter mais consultas, né? Deslocamentos mais difíceis. Então, a gente pede que seja entre o 4º e o 7º mês. Tá? E a coleta é simples, né? Rápido, indolor. A gente quer ser um fantasma ali. Vocês não estão nos vendo. Mas coletar com qualidade, que é importante, com número de células adequado. Então, não pode ser uma pessoa destreinada. Tem que ser uma pessoa muito vinculada ao laboratório. Eu acho que é importante. Né? E devolvo essa questão para vocês. Como é que contrata esse negócio de casamento? É De fácil? casamento? É fácil. depende- Pode ser, olha, amanhã, pessoal, amanhã eu vou casar. As minhas músicas são sertanejas. Como é que funciona isso? Então, isso é uma questão que realmente é importante contratar com uma certa antecedência, principalmente por conta de repertório. Tem todo um pré, né? Tem que estudar as músicas, arranjar, chamar a equipe, ensaiar. Então, tem todo esse pré. E, claro, assim, tem uma questão de data também. Então, por exemplo, tem datas que, às vezes, eu quero o dia tal de 2027. Poxa, eu já não tenho mais. Aí eu não poderei ir. Às vezes a gente pode indicar colegas e tal. Então tem essa questão da antecipação por conta da agenda. Mas é muito gostoso, assim, o quanto antes melhor. Também. É tranquilo também. É tranquilo também. Mas assim, quanto tempo antes? Olha, na verdade, assim, quando você quer sábados muito disputados, que a gente costuma dizer, principalmente meses de abril, maio, setembro, que são meses muito procurados, é legal ver com um ano de antecedência, pelo menos mesmo. E aí, mas normalmente a gente abre a agenda, tipo, em 26 a gente abriu para 27. Então, tem datas que vão correndo, assim, né? Mas nada impede de, às vezes, ter... Já teve contratação de uma segunda para uma sexta. E aí a gente só tem um impeditivo, às vezes, de uma questão de repertório, daí não dá para tempo de muita coisa nova e tal. Mas aí é bom contratar gente que está bem disponível e a fazer isso com rapidez. A gente, como já tem todo um protocolo, uma equipe, uma coisa, dá para a gente fazer, às vezes, isso, né? De segunda para sexta. Mas não é tão comum. A gente, normalmente, 6 meses antes, 1 ano antes. Que é um tempo bom. Aí vamos para... Então, infelizmente, esse papo está chegando ao final. Muito legal conversar com vocês. Legal demais, Realmente, legal. um assunto que a gente não conhece nada. Vocês deram o depoimento de vocês aqui, contribuíram muito para a nossa cultura geral, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de que vocês deixassem o contato de vocês. Esse contato vai aparecer no final do nosso bate-papo aqui, aparece na tela. E antes de eu não sei, né, pedir antes se vocês podem fazer cantar alguma coisa para a gente sem A capela aqui. a capela. Vai ser mesmo, porque pessoal, nós estamos sem violão, sem sem violino, né? Obviamente, sem piano, sem contrabaixo, estamos sem nada, sem piano digital. Mas eles têm os mais importantes, que eles até deram uma aula para a gente, né? O importante é o ser humano, né? Vamos dizer assim, é a voz humana, né? Que é o peso, né? da música, né? Vamos cantar o Eu Te Prometo? Que ele Vamos. Legal. Vou improvisar aqui. Eu te prometo te olhar nos olhos, meu coração é teu, faz tempo. Eu te prometo sinceridade, amor, meu coração é teu, faz tempo. Meu bem me quer tanto querer, como um rio que encontra um mar, eu desago em você. E o que se quer nesse viver é sorte grande de estar pronto
quando o amor acontecer, eu digo sim. Todos os dias, eu quero só você. Eu quero só você. Eu digo sim. Todos os dias, eu quero só você. Eu quero só você. Só você. Meu Deus do céu, sabe que dá a impressão, eu estou aqui, gente, dá a impressão que eles estão aqui, sem nem aparelhos aqui normais, praticamente são aparelhos bons para a gente fazer entrevista, mas estão longe de ser equipamentos profissionais para gravação musical. E dá a impressão que eu estou no estúdio aqui, ouvindo o casal cantando com palco sonoro, e dá um palco real, né? Interessante isso. Como se fosse aqueles aparelhos hi-fi que o pessoal fala, né? Aqueles hi-fi caríssimos, eles fizeram com a voz humana aqui, é brincadeira. Mas vou te falar, eles dão muito mais show, acho que eu convido vocês a entrarem no YouTube, Spotify, aí a gente vai pôr mais, deve ter outros streaming, né, que pode. Mas eu já vi ele tocando, tem um estilo, não sei, um jazz blues, né, com pop rock. Até comentei de um artista famoso que é desse naipe deles, John Mayer, né, que é o nome dele, né, que é um ícone. Pô, fiquei super feliz. Né? Quer ser meu empresário, pô? Pô, estamos aí, né? Ela, escuta, gente, eu falo, mas entra lá no computador. Que é uma deusa, para mim é Edith Piaf. Eu falei para ela do Mireille Mathieu, mas ela acho que é mais fácil encontrar da Edith Piaf. Ela canta uma música que foi feita pós-guerra, se não me falha a memória, La Vie en Rose, que é um momento de mudança, né, de uma tragédia para a paz, né? Eu acho que vale a pena. Eu não vou ficar falando mais e agradecer, né, o casal, o Luiz aqui, meu parceiro de guerra aqui. Legal. O casal, pô, um prazer recebê-los, são artistas de primeiro naipe, ao pessoal que está nos assistindo. Por favor, gente, nós temos que acrescentar nossos seguidores, aos seguidores deles também, para acrescentar no nosso bloco. O Criotalk está terminando, infelizmente. A gente, com essas vozes aqui, a gente ficaria até a noite aqui, com certeza. Muito obrigado. Até a próxima, tá? Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Realmente, prazer é nosso. Prazer. Até logo.